Olha, hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando Militar do Leste. Ele também é mestre e doutor em Ciências Militares e professor da Escola Superior de Guerra. Coronel, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui. É muito oportuna a sua vinda, até porque a população precisa de algumas respostas, né? A gente precisa entender um pouquinho mais a segurança pública do Rio de Janeiro, abandonada e sucateada já há muitos anos. E agora parece que o Estado está tentando arrumar as coisas. Qual o balanço inicial que o senhor faz? Boa tarde, Tino. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de vir falar um pouco sobre o papel das Forças Armadas nesse processo de intervenção. O nosso balanço é um balanço muito positivo. Eu destaco principalmente a questão da integração que tem acontecido entre os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro e as Forças Armadas. É importante salientar que o papel das Forças Armadas nesse processo é de apoio à recapacitação operacional das polícias. E é o que nós temos feito. Isso ficou já demonstrado em várias operações que foram feitas, e não só nisso, também na crise dos caminhoneiros recentemente foi uma demonstração de que essa integração já está em muito bom grau e estamos continuando com esse processo. Perfeitamente. Coronel, o senhor é extremamente operacional, o senhor está lá no fronte, né? Quando acontecem as operações, nós mostramos aqui as nossas imagens, e o senhor está sempre lá à frente da tropa, sempre coordenando os trabalhos. Eu percebo que quando o Estado entra com força, quando as nossas forças federais chegam com um contingente grande, que os bandidos encolhem. Né? O bandido ele é corajoso até a página 2, depois ele encolhe. Muita gente questiona, né, o efetivo que é levado para essas operações, e aí as pessoas relacionam ao baixo número de apreensões. Foram 2 fuzis apenas, foi não sei quanto de droga. Mas o que eu acho muito importante disso é que quando tem um efetivo grande, não temos efeitos colaterais. Perfeito, exatamente. Essa sua consideração é muito oportuna, porque me permite esclarecer justamente essa questão dos efetivos grandes, né? Nós utilizamos, Tino, um princípio que é muito importante para nós, que é o princípio da massa, né? Então nós entramos com um efetivo grande justamente para fazer essa estabilização da área, impedir que civis inocentes sejam alvejados por eventuais confrontações que aconteçam. Porque, como você se referiu, no momento em que as Forças Armadas entram com grandes efetivos, em geral os criminosos retraem e evita-se esse confronto. Então essa correlação entre o número de efetivos militares e apreensões, ela não é correta. Porque nós estamos falando de vidas humanas que foram poupadas em termos de confrontação. Agora, o Coronel, e amanhã, né, quando a gente não tiver mais sob intervenção federal, o senhor acha que essa intervenção vai deixar um legado importante? Você acha que vai ser possível arrumar a casa? Então, o legado sustentável da intervenção, isso é um objetivo estratégico que foi traçado lá no início, que está agora no nosso plano estratégico. O legado da intervenção é a capacitação operacional das polícias. E é com isso que nós estamos trabalhando de maneira muito dedicada. Nós temos, claro, medidas emergenciais que são feitas, como essas operações, para apoiar a polícia, mas dando suporte a isso tudo, estão as medidas estruturantes. Então, recomposição de efetivos, melhoria dos processos administrativos de aquisição, viaturas, munição, armamento, tudo isso está sendo pensado. Eu achei muito interessante, eu li ontem que o general Braga Neto falou das viaturas que foram compradas há um tempo atrás, não foi na intervenção federal, e aí o general disse que aquelas viaturas não são apropriadas para a polícia. E isso eu debato muito aqui. A gente chega em estados vizinhos nossos, por exemplo, São Paulo, a gente tem picapes a diesel, mais robustas, mais fortes. A gente vai ter um aparelhamento melhor, a gente vai ter mais qualidade, não só em viaturas, mas em armamento também? Certamente. Nós temos agora já um general do Exército que está nomeado como secretário de administração do Gabinete de Intervenção, já está trabalhando nesse processo para que possamos aplicar os recursos que já estão disponíveis, isso é importante salientar. 1,2 bilhão já estão disponíveis, nós estamos com os processos já em andamento de aquisição, e o fato de as viaturas não terem sido as melhores possíveis se deveu a essa situação de problemas administrativos e econômicos do Estado do Rio de Janeiro. No momento que a licitação foi lançada, a única empresa que se habilitou foi a que forneceu as viaturas, né? Então não foi uma opção unilateral do governo do Estado. Claro, muito bem. Esse é o Coronel Cinelli, que eu tenho a honra de recebê-lo. A gente continua conversando sobre segurança pública, sobre a intervenção federal. E eu estou muito feliz porque é um militar que fala extremamente bem, é direto e tem a experiência do fronte de batalha. Vai lá, vê a realidade de perto. Coronel, eu peço que o senhor fique mais aqui comigo, tá bom? Para a gente continuar conversando. Claro. Esse é a Fera Brabíssima. Agora eu vou falar sobre uma operação. Olha, a impressão que nós temos, o Coronel Cinelli, é que os bandidos estão muito à vontade. Né? De que forma que a intervenção federal pode reduzir esses roubos, né, esses assaltos na rua, esses arrastões que tanto acontecem no Rio de Janeiro? Então, Tino, nós temos dito que os efeitos
do processo de intervenção, eles não são imediatos, né? Nós temos aí anos, talvez décadas, de medidas que deixaram de ser tomadas de maneira mais incisiva e que agora, com a centralização das ações de segurança, estão sendo agilizadas, né? Então, esses resultados, eles vão aparecer. Nós já temos números muito bons agora, que o Instituto de Segurança Pública irá divulgar agora no 10º dia útil do mês, que mostram isso. Agora, é importante também caracterizar que os criminosos, eles vão modificando o seu modus operandi à medida que eles se sentem impedidos de praticar aquele tipo de ocorrência. Então, sobe um número, desce um outro número, vai chegar um momento em que eles vão se harmonizar numa tendência de queda. É o que nós estamos trabalhando para acontecer. Eu li um artigo seu, coronel, em que o senhor fala exatamente sobre isso, né, das ações estruturantes, que a população ela anseia por ações mais espetaculosas, né, com grandes ações, o exército entrando nas comunidades, troca de tiro, bandido sendo morto. Essas ações estruturantes normalmente demoram quanto tempo a dar resultado? Então, as ações emergenciais, que são as operações em força, elas são necessárias. Claro. Elas são necessárias. E elas têm que ser feitas como nós temos feito, de maneira estabilizada, de maneira segura, para evitar danos sobre a população. É claro que cada área recebe um tratamento diferente, isso é muito interessante, a população às vezes não entende. Por que foi nessa comunidade e não foi nessa? Não está dando resposta a essa daqui. Tudo depende do planejamento estratégico de longo prazo que está sendo feito. Então, nós analisamos cada área de per si. Você pode, na sua experiência, você já sabe, as facções criminosas, elas têm modus operandi distintos. Tem umas que são mais territorialistas, tem umas que são mais, na hora que você pressiona, elas saem, vão cometer outros ilícitos, né? Então, tudo isso é levado em consideração para cada área distintamente. E os nossos policiais militares estão motivados? Eu me preocupo muito com o policial militar, porque ele hoje trabalha sem estrutura, com carros caindo aos pedaços, com armamento insuficiente. Muitas vezes o policial é aliciado ou pelo tráfico, pela milícia. Como é que a gente faz para motivar a tropa? Tino, esses profissionais são heróis. São, né? Tá? Não nos causou nós ficamos muito impressionados no início do diagnóstico, como tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm a clareza absoluta das necessidades que eles têm. Aí você pergunta, por que não executaram? Porque não tiveram condições. Claro. Por causa da questão da falência econômica do Estado. Então agora que nós centralizamos as ações, nós estamos dando todo o apoio para isso e o secretário tem feito, inclusive, um trabalho no Exército, nós denominamos isso de atributos da área afetiva, né? Exercício de liderança sobre a tropa. Botou um comandante muito capacitado, que é o Coronel Laviano, um chefe de Polícia Civil da mesma maneira, que estão motivando. Leva tempo, mas nós vamos ver os resultados em breve. Tem uma coisa que tem que ser dita, né? A imagem do Exército ela é muito bem vista, ela é muito bem recebida pela população, até nas áreas carentes, e também pelos nossos policiais. Eu vejo um carinho, uma admiração muito grande do policial militar com os militares do Exército Brasileiro, da Marinha também, da Aeronáutica. Então, eu acho que essa aproximação vai ser benéfica. De princípio, já teríamos esse daí como um legado. Eu já volto com o coronel Carlos Cinelli, é fera brabíssima, está aqui ao meu lado, e um policial militar foi baleado durante uma... Tino? Meu Deus do céu, que barbaridade, um tiroteio tremendo, bandidos andando de fuzil para cima e para baixo, no estado do Rio de Janeiro. Ô coronel Cinelli, tem alguma forma de evitar a entrada desse armamento, a entrada da munição também, porque uma arma sem munição ela não serve para nada, né? Só se for para dar coronhada. E a gente vê que os caras estão muito bem armados, coronel. A competência para fiscalização de entrada de armas no Brasil, ela é compartilhada entre a Polícia Federal e Forças Armadas. Isso é feito, nós temos projetos muito importantes na nossa área de fronteira para impedir isso aí. Só que muitas vezes aquele tráfico formiguinha, né, como nós dizemos, consegue infiltrar esse armamento. Importante caracterizar que somente este ano a Polícia Militar recolheu mais de 150 fuzis aqui no Rio de Janeiro, tirou de circulação, somando o que a Polícia Civil fez, são quase 200 fuzis. É claro que o fuzil é uma arma que impressiona muito pelo poder de impacto. Agora, é importante também salientar que os assaltos à mão armada de pequeno porte no dia a dia são feitos com pistolas e revólveres. Então, muitas vezes não chama muita atenção a apreensão de pistolas e só esse ano também nós já removemos mais de 40 de circulação, que é aquele assalto que é feito na loja de conveniência, no posto de gasolina, né? Então, isso está sendo feito. Nós temos aí, muitas vezes, balanços concentrados, mas o que mais está acontecendo são apreensões fragmentadas ao longo do dia. Nós estamos com patrulhas na Praça Seca e na Cidade de Deus. Só essa semana já foram 6 armamentos recolhidos lá. Muito bem. É curioso quando a gente fala, nós do jornalismo, falamos, olha, calibre de uso exclusivo das Forças Armadas, né?
que de exclusivo só tem na lei, né? Porque o bandido escolhe justamente o armamento de vocês, né? A 9mm, o 762, o 556, para poder assaltar aí. Estão barbarizando, né? Os caras estão muito bem armados. É um calibre de guerra, né? Exatamente. Agora, também nós temos que deixar claro que as nossas regras de engajamento preconizam que o indivíduo armado com esse armamento, embora às vezes a população, mas tem que alvejar, só porque ele está com armamento, isso não é permitido, né, pelas nossas regras de engajamento e pelos direitos humanos. O indivíduo com arma, mesmo que seja de grosso calibre, ele tem que ser preso e levado às raias da justiça. É o que nós fazemos. É difícil, né, coronel? É difícil. Eu sei que, né? Eu sei. É porque eu fico imaginando, né? Um trabalhador, você imagina, né? Um coronel, um homem para chegar a ser coronel do Exército. Estudou uma vida inteira, uma família dedicada que investiu ali naquele ser humano, né? Ou então um policial militar está ali, é um trabalhador. Aí dá de cara com um bandido com um fuzil. Basta aquele dedo ali apertar que ele tira a vida de uma ou duas pessoas. E aí o homem que está do lado da lei, o homem que passou pela formação, não pode ser o primeiro a atirar, né? E às vezes nem dá tempo de atirar depois, né, coronel? Então é muito complicado isso e é por isso que tem que investir em treinamento, tem que investir em inteligência, né? Como o coronel Cinelli fala, as ações espetaculosas, né, elas são necessárias, são ações emergenciais, né? Espetaculosa foi um termo que eu usei aqui, não de maneira desrespeitosa, né, mas são aquelas ações que geram mais mídia. Mas a ação de inteligência ela é muito mais importante porque ela não tem efeito colateral e ela serve justamente para desarmar e desarticular as quadrilhas. Olha, a Polícia Civil... Olha, eu vejo a insegurança no Rio de Janeiro com muita tristeza. Eu sou carioca, o meu S tem som de X, eu tenho muito orgulho. Por vontade, eu nunca deixaria o meu Rio de Janeiro. Mas quando eu olho para a nossa situação, acho que a gente tem que ter um pensamento maior, né, mais abrangente. A gente não pode ser superficial, achar que é chegar na comunidade, matar o bandido, virar as costas e está tudo resolvido. A gente está atravessando pela maior crise de segurança pública da história. A gente tem que entender que a segurança pública, ela também depende de ações sociais. O Exército tem feito um trabalho, coronel, bastante interessante e o Exército se preocupa com isso. A segurança pública não é trocar tiro. Isso daí é o extremo. A gente tem que ter ações anteriores, para que não deixe alguns adolescentes, alguns jovens entrarem no mundo do crime e que consiga até resgatar alguns. Perfeito. O general Braga Neto, nosso interventor federal, tem pontuado desde o início do processo de intervenção que se as instituições do Estado não entrarem nas comunidades, principalmente onde elas são mais necessárias, em paralelo com essas ações nossas mais em força, nós não teremos sustentabilidade. Então isso já é uma percepção desde o início da intervenção. Fizemos uma ação social grande na fase Vila Kennedy, como todo mundo pôde acompanhar, inclusive vários moradores desfrutaram, foram 13 mil atendimentos. E agora, no último sábado, tivemos o mesmo processo de ações comunitárias na Praça Seca. Tivemos ali na Vila Olímpica do Mato Alto, fazendo em paralelo com a ação de patrulhamento ostensivo na Praça Seca. Porque, como você disse, se o Estado não entrar em paralelo à retirada da ostensividade dos criminosos, nós não vamos ter sustentação nisso daí. É isso aí. Não adianta. A gente tem que pensar em desigualdade social, a gente tem que pensar em ações sociais, investir em educação. Senão, minha gente, não adianta. Não adianta. É só enxugar gelo. E a gente tem que pensar... Na norte da cidade, Tino. Muito obrigado, meu amigo Tiago Américo. Eu estou com o coronel Carlos Cinelli aqui. O coronel, o que podemos esperar agora, nessa segunda etapa da intervenção federal que vemos no Rio de Janeiro? Nós estamos, então, alcançando aí praticamente 3 meses de intervenção e agora os resultados estão começando a aparecer, né? E isso, eu até vou fazer um gancho com a matéria que nós vimos agora, da contribuição da população. Eu queria pedir, com a sua permissão, fazer um apelo à população que continue nos apoiando. Então, não só com questões ligadas a informações, né? Muitas vezes a gente recebe uma quantidade grande de informações e as pessoas precisam ter a ciência de que o sigilo vai ser garantido para elas. Isso tem contribuído muito conosco. Mas não apenas isso. Quando passarem por um policial, quando passarem por um militar das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, dê uma palavra de apoio. Alguns, muitas vezes, fazem isso de maneira discreta, mas eles precisam ouvir essa palavra de apoio para continuar. São homens que estão lutando para proteger e garantir a segurança do Estado do Rio de Janeiro. Diuturnamente, um processo lento, um processo difícil. Nós estamos no Estado democrático de direito, nós não podemos nos nivelar com criminosos, temos que fazer dentro da legalidade, isso é importante caracterizar.
respeitando direitos humanos, não podemos, temos que ter uma superioridade moral em relação a isso. Muitas vezes, porque essa ação não foi tão incisiva, enfim, não aconteceram resultados expressivos, mas nós precisamos estar do lado da lei, né? Nós não podemos nos nivelar com criminosos. A população tem que nos ajudar e uma das maneiras de ajudar é justamente, primeiro, denunciando, informando pelos canais do Disque Denúncia e, segundo, dando palavras de apoio ao nosso pessoal. Coronel, eu tenho uma curiosidade. Qual é a diferença do que vivemos no Rio de Janeiro por uma guerra? Porque algumas pessoas dizem, não, estamos em guerra, outras, não, isso não é uma guerra. O senhor, como um militar, pode me dizer isso. Qual é a diferença? Porque eu me sinto numa guerra, bandidos armados com fuzis, trocando tiros com policiais, a população no meio morrendo. Qual é o seu posicionamento? Então, não é só você que se sente numa guerra, né? Se nós pegarmos alguém que veja o cenário do Rio de Janeiro, ele vai comparar os armamentos utilizados, os blindados utilizados, as forças empregadas, os resultados, os danos que eventualmente acontecem, vai comparar com outros países que estão em guerra e vai chegar a essa conclusão. Nós estamos numa guerra. Mas, Tino, o que regulamenta se nós estamos num estado de guerra convencional, uma guerra em que há inimigos ou não, é o direito internacional. Então, esses critérios, eles são muito bem definidos, né? Primeiro, nós não podemos considerar que os nacionais brasileiros que são ali, que estão dentro das comunidades, onde as operações estão acontecendo, são inimigos. Porque numa guerra, qual é a diferença significativa? Você pode, numa guerra, causar dano, usar força letal, simplesmente pelo fato de um indivíduo ser o seu inimigo. Ele não precisa estar atuando contra você. Então essa é a principal diferença. O status jurídico da situação que acontece no Rio de Janeiro é um status de GLO. Garantia da lei e da ordem. E o GLO é regulado pelo nosso direito interno, pelos direitos humanos, Constituição Federal, diferentemente de uma guerra. Então, eu já comentei e vou repetir, quando nós estamos diante de alguém, eventualmente, que também nos ataca, nós não podemos simplesmente usar a força letal no seu limite. Tem que seguir regras dentro da proporcionalidade, da progressividade, da razoabilidade do uso da força, como nós temos feito. Muito bem, muito bem. Esse é o Coronel Carlos Cinelli, sabe exatamente o que diz, é muito responsável pelas palavras dele. Deixa eu voltar aqui com o Thiago.